Olá pessoal, boa tarde, 19 de março de 2026. Mais uma vez, utilizando essa ferramenta fantástica para estender um pouco do nosso conhecimento ao alcance daqueles que não se encontram no nosso entorno, não temos a oportunidade de um diálogo, um contato direto. Essa ferramenta ela ajuda bastante. Às vezes tem vídeos nossos que chega a sair do próprio país. O alcance é muito grande. E eu gostaria de tratar um pouquinho com os senhores do que eu venho enxergando no tocante a formas de demonstração, de organização do galismo nacional. Eu acredito que o modelo que se utiliza em nosso país, ele está equivocado. E quem fala que ele está equivocado não sou eu, são os resultados. Eu estou de forma direta estudando, pesquisando o galismo desde 2019. De 2019 até hoje, em âmbito nacional, eu posso citar dois fatos que foram marcantes, mas que não resultaram naquilo que se esperava se de fato fôssemos um grupo organizado, coeso, com liderança. Foi o congresso que o Assis Cruvinel realizou em Brasília e a manifestação nacional que houve em Brasília com o pessoal do Universo PET. Fora esses dois exemplos, eu não lembro de um outro. Se alguém lembrar, cite aí nos comentários. Então é a prova de que algo está errado. Tem galistas que comentam, vem no meu privado, dizem, mas Luiz Alberto, tem pessoas trabalhando, lutando em Brasília pela causa. E eu fico me perguntando, de fato, existe alguém lutando pela causa? Eu não nego que exista. A gente sabe que tem pessoas de fato comprometidas. Mas eu chego à seguinte conclusão. Ou não sabe qual a estratégia adotar, ou é vaidoso ao extremo e quer manter as informações restritas apenas a si. Com esse modelo de estratégia a gente não avança, porque se existe um líder ninguém conhece, como é que alguém vai seguir quem não existe? Aquilo que é deliberado não é passado para as bases, como é que você vai mobilizar a massa? Então, pessoal, é importante a gente buscar conhecimento antigo para utilizar nos dias de hoje, que ainda é cabível. Em 544 a.C., nasceu o maior general estrategista chinês, Sun Tzu. E ele nos ensina várias formas de como proceder para que você tenha chance de alcançar a vitória. Entre tantas, ele cita o quê? Que você pode vencer uma guerra com o mínimo de atrito ou contato direto. Para que isso aconteça, ele prioriza o quê? A estratégia, a inteligência. São ferramentas que a gente precisa trazer para o nosso público, porque tudo que funcionou de forma positiva lá funciona hoje, basta que você tenha um bom articulador. E o que a gente observa? É um público fechado? Não, é porque não pode dizer o que é que está acontecendo, porque senão, pessoal, vocês não precisam passar uma ata do que aconteceu, mas vocês precisam nomear pessoas com capacidade de articulação para transmitir algumas coisas na superficialidade para a massa, para que em um momento oportuno que você precise mobilizar pessoas, você tenha quem fazer isso. 5 anos, 6 anos, e eu não consigo, eu que estou estudando, pesquisando, saber qual é o nome da nossa liderança nacional. Qual trabalho está sendo feito. Agora, quando o Telmário estava no Senado, eu sabia que nós tínhamos um líder. Eu sabia que foi destinado recurso para a Embrapa, para fazer a pesquisa, para tornar a nossa ave uma raça reconhecida,
que não é. Eu sabia que tinha um camarada que, se esse projeto 2475 ou 12.877 chegasse lá, ele ia gritar, ele ia tentar fazer o que um bom estrategista faz. Se eu não sou capaz de vencer a guerra, eu vou demonstrar para o meu inimigo que eu vou o fragilizar. E ele, percebendo que se fragiliza, ele pode evitar o combate. Por quê? Porque quando eu estou frágil, eu sou um alvo fácil para outro. Isso é uma lei da natureza. E o que é que a gente observa? Que não existe demonstração de conhecimento. Não existe articulação no universo político. E a gente precisa entender, pessoal, o galismo é grande. O galismo tem muito criador pequeno e médio, que, se fosse bem trabalhado por pessoas com credibilidade, nós seríamos, de fato, uma categoria muito forte, muito forte. Por que eu falo isso? E eu falo com conhecimento de causa e com autoridade. Porque aqui em Sergipe nós lideramos alguns movimentos que estes falam por si só, foram exitosos. Uma lei, e eu digo sem vaidade nenhuma, a lei mais bem elaborada do Brasil no tocante à proteção das aves combatentes. Porque o artigo 3º ele é bastante favorável ao criador, quando impõe ao mesmo a condição de fiel depositário dos seus animais e dessa forma impede que os órgãos de fiscalização e controle levem os animais como levavam no passado, para o sacrifício. Isso acontece, senhores, porque estas leis, essas minutas são elaboradas por quem vive o galismo. Então nós sentávamos, elaborávamos a minuta, debatíamos a minuta, retirava e colocava o que era mais importante para a gente e levava para a apreciação do deputado. O deputado, por sua vez, ia lá e saía como a gente queria. Então quem fala pelo seu sucesso não é você, são os seus feitos. Nós conseguimos uma outra lei, a lei de regulamentação, onde não existe uma elitização na lei. Todos são alcançados, porque se você tem a sua cocheira, você pode usar qualquer cama, desde que mantenha um ambiente limpo. É palha de coco, é gramínea, é areia, é casca de arroz, é maravalha, ou seja, alcançou a todos, você amplia um leque. Por que isso acontece? Porque é feito pela cabeça de um criador, que debate com o seu público. E por que o deputado acolheu tudo isso, todas essas demandas? Inclusive, é a única associação no Brasil que de fato recebe as verbas de subvenção da Assembleia. Por quê? Porque apresenta plano de trabalho, a Procuradoria-Geral do Estado aprecia as contas e aprova. Já é o 3º ano consecutivo. Hoje a Associação de Sergipe tem um carro plotado, comprado com recurso governamental. Isso, senhores, é estratégia. Isso é conhecimento de terreno. Isso é autoconhecimento. Isso é comando e disciplina, que são os princípios basilares da arte da guerra. Existe uma liderança em Sergipe, que é a associação. E existe disciplina dos que estão no entorno dessa liderança. Por isso que a coisa flui, por isso que a coisa anda. E no Brasil, quem é esse líder? Eu não conheço. Por que esse segredo todo? Por que não criar um comitê deliberativo? Por que não ouvir vozes dissonantes? Quem disse que você tem a melhor ideia? No passado, uma entidade propôs uma condição para o galismo nacional e não ouviu as demais lideranças estaduais e não alcançou o que se esperava. Por que isso aconteceu? Porque não houve um debate com o nível de seriedade e profundidade que se devia ter. Hoje, a situação é bem pior, porque nós temos agora aí a lei 12.877, que aumenta a multa, majorando até 1 milhão. Nós temos agora o projeto de lei 2.457, que torna crime hediondo. Aonde é que a gente vai chegar? O que é que ainda estamos esperando? Existem no Brasil pessoas importantíssimas com formação, que poderia contribuir
para que a base sofresse menos. Porque hoje Sergipe é um laboratório que pode ser utilizado como um experimento que deu certo para que a gente consiga resgatar a Confederação Nacional. Se não conseguir resgatar, cria-se, senhores. Através dessa entidade de classe, você consegue representatividade. Por que é que o deputado acata a pauta da Associação Sergipana? Porque a gente demonstra que temos votos. A gente contribui para a manutenção do mesmo na Assembleia. Em dezembro, a associação estará fazendo uma grande confraternização. O deputado está presente, como sempre esteve, mas nessas oportunidades a gente não vai preencher a cara de cachaça não, senhores. A gente vai para tratar daquilo que é importante e pertinente para o galeso. A gente vai em busca de proteção. A última confraternização que houve em dezembro agora, de 2025, nós conseguimos do mesmo o aval para elaborar um decreto governamental. E estamos trabalhando nisso. Estamos aguardando para entregar em mãos. Qual a finalidade desse decreto governamental? Deliberar a conduta dos órgãos de fiscalização e controle e dos agentes no estado de Sergipe na condução dessas aves. Ah, mas já existem 2 leis de proteção. Sim, mais um ato de governo vai ser enviado para os órgãos, isso passa a ser uma diretriz. É dessa forma que você alcança a proteção, é dessa forma que você alcança respeito, e é dessa forma que, se você precisar, você tem condições de mobilizar uma parcela da massa para se fazer presente em alguns momentos que é preciso apresentar capital político. E nós não temos esse estrategista nacional. O que temos são tratativas ocultas, em segredo, onde 2 ou 3 pessoas têm a chave da informação. Não é dessa forma, senhores, que você vai conseguir vencer uma batalha, muito menos uma guerra. Quem vai para o campo de batalha é o infante, é o soldado. O general é um estrategista, é um planejador, não é executor de serviço. E a gente precisa abrir os olhos e reconhecer o pequeno e o médio criador como as pessoas mais importantes no universo do galo. Então não há por que tratar as coisas em Brasília com segredo e depois pedir o apoio dessas pessoas. Então, pessoal, é importante que quem tem acesso a esses eventuais líderes nacionais que estão articulando política pública em Brasília em favor do galismo, que se apresente, que, se não quer falar para o Brasil, construa um núcleo para debater, porque eu aprendi que é na diversidade que o novo surge, certo? Então, quanto mais divergência, a tendência é que a melhor ideia ela surja. Quando você condiciona apenas a sua voz ser aquela voz a ser seguida, você cria um sentimento de vaidade muito grande. Isso é prejudicial. E repetindo, eu falo com propriedade, porque estive à frente da associação e, se quisesse, estaria até hoje. E se quiser voltar agora, em 2027, eu volto, porque eu tenho serviço prestado. Mas eu preferi abrir mão para que outras pessoas pudessem contribuir, apresentar suas ideias.